Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Fatinha, e iniciar minha fala dizendo da minha alegria de ter visto hoje as galerias desse plenário com a presença expressiva de servidores públicos. Há muito me incomoda o silêncio das galerias e há muito me incomoda ver essa casa que é a casa da democracia, cercada de grades. Então, ter hoje aqui, sejam os servidores da SEDAI, que vieram aqui em razão de um projeto apresentado para a criação no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a data do o Dia do Trabalhador do Saneamento Ambiental, ou seja, dos servidores do DEGASE, que vieram aqui em razão de um projeto de lei que acrescenta a terminologia agente de segurança e agente socioeducativo, ter a presença desses servidores e as galerias lotadas de servidores foi o primeiro passo para esse dia que eu considero quase um dia festivo, mas na medida em que ele representava a participação popular. Na última semana, nós estudamos aqui, debatemos aqui importantes projetos, né? Debatemos aqui a questão, né, do pagamento das dívidas com as prestadoras de serviço em razão, né, da possibilidade do crédito tributário, e eu tive o prazer de votar não nesse projeto. Trabalhamos aqui a questão, né, da pensão dos servidores na questão do Rio Previdência, e mais uma vez tive o prazer de votar não nesse projeto, porque no primeiro, né, enquanto nós não temos aí o pagamento dos servidores, enquanto não temos aí, né, a reestruturação, por exemplo, daquelas instituições que prestam serviço na questão das pessoas portadoras de deficiência ou na questão da infância e do adolescente, e no mesmo sentido sabemos que muitas dessas concessionárias integram o rol das instituições que estão nos primeiros lugares da dívida ativa. Então, não entendi por que permitir uma compensação sem cobrar essa dívida. Da mesma forma, não entendi e não aceitei, ainda que tenha conseguido inserir algumas emendas que protegeram os servidores da segurança pública e da educação, ainda que tivéssemos conseguido, através de uma emenda, aumentar de 21 para 24 anos, no que se refere à continuidade do pagamento da pensão, a exemplo do que acontece no Código Civil, ainda que conseguíssemos tirar a questão da exigência dos 2 anos de convivência ou de casamento, esse projeto em particular era de tamanha imperfeição, de tamanha crueldade, que mesmo tendo conseguido o acolhimento das minhas emendas, entendi pelo voto não. E hoje, mais uma vez, lendo os jornais, me deparei com um impasse já tratado hoje nesse plenário entre o governo federal e o governo estadual. Afinal de contas, o governo estadual colocou a majoração da alíquota de 11 para 14 em pauta nessa casa e ganhou a majoração, mesmo que o projeto de lei da recuperação fiscal não tenha exigido. E quando tratou da questão do teto, manda para esta casa um projeto imperfeito, né, que vai além do que foi sugerido pelo próprio governo federal. Essa casa, em razão da sua decisão e de diálogo com outros poderes, eu quero dizer que não vejo problema nenhum na taxação dos gastos, seja do Poder Legislativo, ou do Poder Judiciário, ou do Ministério Público. O que se coloca aqui é a imperfeição desse texto que chegou à casa, motivo pelo qual não seria colocado em pauta. E aí, nesse sentido, temos um imbróglio jurídico. O governo federal diz
que precisa da limitação do teto. O governo estadual diz que quer dar como contrapartida uma votação não pedida pelo governo federal. Enquanto isso não se resolve, e me perdoem a franqueza, parece até que os dois entes federativos não pertencem ao mesmo partido político. Enquanto isso não se resolve, como diria meu velho pai Horácio, que está no céu, na briga do mar com o rochedo, quem leva pior é o marisco, e os servidores públicos continuam sem receber. Só para se ter uma ideia, né, o governo do Estado tem uma dívida de 420 milhões com parte dos servidores públicos que ainda não receberam o mês de abril, e a mesma dívida de 620 milhões com os servidores públicos que ainda não receberam o mês de maio. Então, isso ultrapassa R$1 bilhão, e diante desse imbróglio, provavelmente, nos próximos dias, essa questão dos salários dos servidores não será resolvida, da mesma forma que não se tem luz no fim do túnel para se resolver, né, a questão do 13º, e, embora o governo do Estado tenha se dirigido ao governo federal, entendendo que fez o dever de casa, que cortou na própria carne, vale dizer, cortou apenas na carne do servidor público, e nada diminuiu o seu custo e nada reduziu aqueles inúmeros fatores já abordados exaustivamente, seja do aluguel de imóveis, seja do aluguel de veículos, seja do aluguel de linhas telefônicas, né? Mas, no servidor, ao que tudo parece, foi feito o dever de casa, o cruel dever de casa, e continuamos na mesma. E se nós lembrarmos que há quase 2 meses atrás, quando se autorizou aqui a questão da SEDAI, e o discurso que se fez aqui é que, se não houvesse essa ação, os servidores não teriam seu pagamento, no dia seguinte nada aconteceu, tudo continua igual, e os servidores públicos continuam sem receber o seu pagamento, sejam os ativos, os inativos ou os pensionistas. Então, eu espero verdadeiramente que o governo estadual e o governo federal se entendam, né, e que essa grave crise que assola o governo do Estado do Rio de Janeiro, crise financeira em outras áreas, lamentavelmente também na segurança pública, aqueles que puderam ler os jornais de hoje viram o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, ao que está acontecendo na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e não faço aqui nenhuma defesa da zona sul, é que quando nós temos uma página inteira falando de assaltos em pontos turísticos dessa cidade, e se o turismo pode ser uma iniciativa econômica para revitalizar a questão financeira do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e se isso não vai ser possível, porque eu acho que ninguém que lê os jornais de hoje vai ter vontade de vir para o Rio no feriado de Corpus Christi, eu fico me perguntando o que precisa ser feito para se ter uma decisão firme no enfrentamento da questão da segurança pública. Mas quero me despedir do dia de hoje, também abordando aqui a questão de um projeto de lei que tive a oportunidade de discutir essa semana e aprovar em segunda discussão, que foi aquele que trata exatamente do paintball e do airsoft. Primeiro dizer que esse projeto não saiu da minha cabeça. Esse projeto foi fruto de uma discussão para a qual eu fui inserida a partir daquela discussão sobre as armas de brinquedo, a partir do momento em que exatamente aqueles que praticam essa modalidade esportiva nos procuraram para que nós pudéssemos fazer uma regulamentação. Assustava muito aos participantes desse esporte as inúmeras abordagens que sofriam, né, no deslocamento de casa para o local da prática do esporte, e os próprios locais onde se dava a competição, que por inúmeras vezes, como aconteceu, por exemplo, em Jacarepaguá, quando a Polícia Militar ali ingressou, cumprindo o dever legítimo de verificar uma denúncia. Afinal, boa parte dos moradores acionou a Polícia Militar
porque entendia que estava havendo ali algum encontro criminoso, na medida em que essas armas, elas têm uma semelhança muito grande com armas de fogo de forte calibre, né? Então, na verdade, quando fizemos isso, fizemos ouvindo essas pessoas, fizemos a partir de uma audiência pública, em que aqui esteve o Exército, a Polícia Civil, a Defesa Civil, os bombeiros e a Polícia Militar. Fizemos ouvindo todos esses segmentos para encontrar o melhor texto e a melhor redação. E se criamos aqui um momento do cadastro, esse momento é único, esse momento é feito uma vez por ano. A Polícia Civil, numa projeção dessa taxa, a taxa que vai acumular não só o cadastro do proprietário daquelas armas, né, que pratica do esportista, e o cadastro daquelas armas, isso vai ser um valor de R$50. Ninguém, ao contrário do que foi dito aqui, ninguém vai precisar andar com nota fiscal. O que vai se ter é uma guia de trânsito. E nessa guia de trânsito, quando abordado pela Polícia Militar, por exemplo, ou pela Polícia Civil, aquele que pratica aquele esporte vai apresentar essa guia. Nos preocupamos com a saúde dessas pessoas. Em eventos até 100 pessoas, a presença de um socorrista. Acima desse número, a presença de uma ambulância. Então, a gente espera verdadeiramente que haja a compreensão efetiva desse texto. Eu quero agradecer a todos aqueles que compareceram às nossas audiências públicas para trazer a sua contribuição, e na certeza que a Polícia Civil está preparada através, né, da coordenação da antiga DFAI, hoje Cefai, da coordenação responsável pela fiscalização de armas e explosivos, para dar efetividade, eficiência e rapidez nesse cadastro, que em muito vai ajudar não apenas a Polícia Civil, mas, sobretudo, aqueles que praticam essa modalidade esportiva. Essas eram as nossas considerações, e esperando que no nosso retorno desse feriado tenhamos boas notícias e que esse imbróglio jurídico seja resolvido e que a efetividade da recuperação fiscal se traduza no imediato pagamento dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.